Olá pessoal, boa tarde, aqui é a Sra. Simone. Deixa eu ligar a luz aqui no meu quarto. Um pouquinho melhor. Pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu tô fazendo para os alunos do 9º ano para explicar um pouquinho sobre os antecedentes, o que aconteceu antes de acontecer a Revolução Russa. Tá bom? Vou tentar explicar em no máximo 10 minutos para vocês, tá? Essa atividade, a semana passada eu já mandei alguma coisa sobre a Revolução Russa, né? Explicando como que era a Rússia quando aconteceu a Revolução em 1917, tá? Esse conteúdo é pro 9º ano, tá? A gente estuda no 9º ano. Então aqui, pessoal, a Rússia, no século XIX, ela era um império e ela era basicamente, a economia dela era agrícola. Então existia um grande império, eu mandei um mapinha para vocês, depois eu vou mostrar um mapa de novo da Rússia, tá? Era um grande e longo, maior império em extensão territorial, né? No século XIX, tá? E as condições de vida não eram boas na Rússia, tá? Principalmente dos camponeses, tá? A maioria vivia em aldeias, né? Existiam pouquíssimas escolas. A grande maioria dos camponeses, dos trabalhadores russos, eles eram analfabetos. Eles não sabiam ler e escrever, ou só sabiam escrever o seu nome, tá? E eles ainda usavam instrumentos agrícolas muito rudimentares, como a foice, o arado, né? Arado de madeira. E a Rússia estava sob o domínio de um czar. Czar quer dizer imperador em russo, tá? Na língua russa. Que era o Nicolau II. Esse aqui, ó. Aparece aí pra vocês. Ele era o imperador da dinastia Romanov, que é uma importante dinastia russa, que vai governar a Rússia na época que vai acontecer a Revolução em 1917. Olhando assim essa data, 1917, vocês lembram alguma coisa? Vocês têm que lembrar um pouquinho do conteúdo que vocês estudaram recentemente, que é a Primeira Guerra. Vocês lembram que a Rússia, ela se envolveu na Primeira Guerra, estava envolvida na Primeira Guerra, né? Mas em 1917, a guerra começa em 1914, em 1917 a Rússia, ela sai da guerra porque ela estava passando por essas tensões sociais que vão dar origem à Revolução Russa, tá? O governo czarista, ele ainda apoiava a servidão. Lembram? Lá da Idade Média, dos servos, daquele sistema econômico da servidão, ainda existia grandes propriedades de terra na Rússia onde existiam servos, né? Aqueles servos que estavam presos à terra, né? E tinham os senhores feudais ainda muito forte na Rússia, uma elite de senhores feudais. Aqui antecedentes, ó, ainda vivia no absolutismo, né? Pelo czar. Era o país mais atrasado na Europa, principalmente na questão de industrialização, tinha pouquíssima industrialização, estava começando a se industrializar, diferente da Inglaterra, que já tinha passado por uma industrialização, da França, que já tinha começado a se industrializar. A Rússia ainda estava lá, basicamente, só na agricultura, tá? Tinha ausência de liberdades individuais, então o czar, ele reprimia o povo, ele reprimia as liberdades, ele não deixava que falassem mal dele, muito menos mal da família Romanov, né? Então ele protegia a família Romanov, protegia o clero, protegia a nobreza, tá? Tinha uma igreja, a Igreja Ortodoxa Russa. Ela não é a Igreja Católica. É uma igreja católica, mas é a igreja russa, tá? E a igreja tinha muitos privilégios, como sempre teve em toda a Europa, tá? E minha bateria tá indo, gente. Vou tentar ser o mais breve possível. Existiam os nobres, que tinham muitas terras, existiam os camponeses, né? Que tá ali, ó. De forma feudal ainda, e poucas indústrias. Vai começar a surgir capital estrangeiro, dinheiro vindo de outros países para investir na Rússia, da Bélgica, da Alemanha, da França, da Inglaterra, tá? Então ali, na atividade de vocês têm que basicamente identificar
o que é política, o que é economia, o que é sociedade. Sobre a política, então, a Rússia era governada pelo Nicolau II, que vocês já viram, tinha poucas leis, uma constituição em que o czar era mais poderoso e limitava o poder da nobreza e o poder do povo, tá? Na economia, ela estava começando a se industrializar, mas ainda 50% do capital era um estrangeiro. Outras empresas investiam na Rússia. Não era dinheiro russo, que o governo russo ele não promovia a industrialização. E terceira sociedade, as condições de vida e do campo eram muito difíceis na Rússia na época da Revolução, né? A grande população era analfabeta. A Rússia era chamada de gigante dos pés de barro. Por que gigante dos pés de barro? Porque as pessoas elas não tinham calçados e nevava muito na Rússia. E aí para poder, né? Assim que a neve derretia, formava barro, né? E aí, por isso, gigantes dos pés de barro. Vai aparecer aqui, mas é a Rússia. Era o nome que a Rússia tinha. Ah, não é isso aqui. Enfim, tá? O gigante dos pés de barro era a Rússia, porque as pessoas não tinham muito calçado. Vou mostrar uma imagem, tá? Camponeses. Russos. Camponeses da época dos czares russos, né? Os imperadores russos. Aí a Rússia ela era um império. Ela não era um país ainda, ela só vai se tornar país. Então aqui tem crianças camponesas, né? Todos esfarrapados, famílias numerosas. Alguns viviam em casas super apertadas, com muitas pessoas, tá? Ainda usavam instrumentos muito rudimentares no campo, o que fazia com que a produção fosse muito baixa, ó. E os camponeses plantando, com arado ainda, não tinha nada de industrialização no campo também. Depois a gente vai ver o que aconteceu. A Rússia se envolveu na guerra, se endividou. Por causa da guerra aumentaram os impostos sobre os menos favorecidos, e tudo isso vão ser as faísquinhas que vão fazer acontecer a Revolução Russa, certo? Então fica aí a minha explicação da atividade que eu mandei, que eu tô mandando essa semana. Qualquer dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail. Um abraço, fiquem bem, fiquem em segurança nessa pandemia.